Boa noite a todos. Meu nome é Matheus de Souza de Pieri, sou aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e hoje eu vim falar um pouco mais sobre o projeto de iniciação científica que é intitulado A Decretação de Indisponibilidade de Bens e Ações de Improbidade Administrativa e o necessário debate sobre o tema 701 da STJ, que foi orientado pelo professor Benedito Cerezo, da Faculdade de Direito da UNB. Bom, nas vésperas de completar 30 anos de sua promulgação, a Lei nº 8.429 de 92, conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa, ou simplesmente LIA, continua dividindo estudiosos e não são poucos os aspectos polêmicos da referida legislação. Apesar do amplo campo de debate que a LIA proporciona desde a sua vigência, o presente artigo ele tem como principal escopo e como principal objetivo tecer alguns debates e reflexões sobre as possibilidades de se decretar a indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa, nos termos do que dispõe o artigo 7º caput e parágrafo único da Lei de Improbidade. Sobre esse assunto, o foco central do trabalho será discutir a constitucionalidade do entendimento que aparentemente já é pacífico na STJ, consolidado inclusive com o julgamento de tema repetitivo número 701, que definiu que a decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida pelo juiz independentemente de qualquer comprovação de periculo in mora ou de qualquer comprovação de dilapidação patrimonial por parte do investigado, bastando a mera alegação dos fatos por parte do Ministério Público ou de quem estiver promovendo a ação de improbidade, para que faculte ao juiz a decretação de tal medida de indisponibilidade. Para fazer uma análise detalhada da constitucionalidade desse tema repetitivo do STJ, foi utilizado o seguinte método de pesquisa. Em primeiro lugar, foram analisadas diversas ações de improbidade que foram ajuizadas pelo Ministério Público perante a Justiça Federal do Distrito Federal no último ano, para tecer uma análise inicial sobre os pedidos que geralmente são feitos pelo Ministério Público e para ver como e com que incidência está sendo solicitada a decretação de indisponibilidade. Na sequência, foi feita uma análise detalhada tanto da jurisprudência do STJ, mas principalmente do acórdão que foi proferido no leading case do tema número 701, para identificar quais fundamentos jurídicos esta Corte Superior adotou para firmar o posicionamento de prescindibilidade do periculo in mora. E, por fim, foi feito um estudo de toda uma bibliografia especializada para que fosse possibilitado um embasamento de fato de uma eventual arguição sobre a constitucionalidade do entendimento hoje vigente no STJ. Em relação aos resultados, foi possível perceber que, via de regra, as decisões que justificam a possibilidade da concessão de medidas de disponibilidade de bens, elas partem do seguinte fundamento. Primeiro, elas falam que isso estaria previsto ou facultado pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição e no próprio artigo 7º da ALIA, da Lei de Improbidade, que a concessão de indisponibilidade de bens seria uma tutela da evidência, de forma que por isso que não se precisaria comprovar urgência e que também seria uma medida necessária para a proteção do interesse público. Em contraposição e dialogando com esses fundamentos das decisões da STJ, o artigo argumentou em apertadíssima síntese que, primeiro, as normas invocadas da Constituição e da Lei de Improbidade não trazem os fundamentos que autorizam expressamente a adoção de medidas de indisponibilidade sem qualquer comprovação do periculo in mora. Isso é um primeiro fundamento relevante na tentativa de dialogar com a decisão que predomina no STJ. Em segundo lugar, uma interpretação sistemática da Constituição tenderia ao entendimento contrário ao que o STJ preconiza, na medida em que a Constituição busca prestigiar em diversas passagens a presunção da inocência e o direito do particular em face de um Estado, de um Estado poderoso, de um Estado que pode adotar diversas medidas para constranger o indivíduo e para adotar constrições de seus bens particulares. Em terceiro lugar, os requisitos da tutela da evidência não podem ser automaticamente transpostos para a hipótese de decretação de indisponibilidade de bens, porque não há uma compatibilidade dos dois institutos. E, por fim, também foi feita uma análise de que o princípio da supremacia do interesse público ele não pode ser absoluto e muitas vezes tem que dar espaço para os direitos constitucionais do particular. Depois de ter feito essa análise e esse debate sobre o entendimento da STJ, a breve conclusão que se chegou nessa pesquisa foi que há uma necessidade extremamente importante de se rediscutir alguns dos temas e alguns dos fundamentos que muitas vezes se é tido como certo e como indiscutível, tanto pelas instâncias superiores quanto pelos tribunais ordinários, na medida em que é essencial que a Constituição sempre assegure direitos particulares e busque tirar do Estado um poder quase que absoluto que já foi característico do passado no direito brasileiro. Em apertada síntese, em 5 minutos, foi basicamente isso que tratou o trabalho.